Amém. Senhor seja engrandecido. Eu havia colocado no pouco, nós iremos falar hoje sobre os três ofícios de nosso Senhor Jesus Cristo e a consequência disso para a nossa vida, né? Para a vida do povo do Senhor. Os três ofícios são profeta, sacerdote e rei. O Senhor seja exaltado. Eu quero ir com vocês no texto de Hebreu, capítulo 5, leitura somente como um norte para todos nós. Nós iremos viajar em alguns textos, tá bom? Mas eu quero ler o verso 5 e o verso 6. Capítulo 5, versos 5 e 6 de Hebreus. Se também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Por ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Ó Deus, bendito e santo Senhor, perdoa os nossos pecados. Estamos diante do Senhor e perante o Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que o Senhor nos ensine nesta noite. Queremos, Senhor Deus, ser transformados à semelhança de Cristo. Que o Espírito trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente, em nossas emoções, sejamos assim edificados. Apesar de mim, Senhor, sou um pecador, estou carregado de trazer esse estudo. Perdoa os nossos pecados mais uma vez, fala conosco, abençoa, edifica teu. O Senhor abençoe todo o povo do Senhor que não pode estar conosco nesta noite. O Senhor derrame sobre todos eles saúde, graça e entendimento. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que oramos. Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido. Pois bem, aqui está os três ofícios de Cristo. São os principais, certo? Apesar do Senhor ser tudo do que diz respeito à Escritura, se cumprindo nele, esses ofícios, eles são por demais importantes para a nossa vida, porque comunica a vida de Jesus para conosco de maneira muito eficiente e eficaz. Então, aqui estão os três ofícios principais e os mais importantes do Antigo Testamento. Profeta, né? Como a gente pode ver também como o profeta Natã, 2 Samuel 7:2 vai falar que Natã, a palavra do Senhor veio ao profeta Natã. Como sacerdote e um Arão, e ele sendo de segunda ordem de Melquisedeque, como também Abiatar, e o rei, e nós podemos falar do o rei mais conhecido de Israel, que é Davi. Então, todos estes é um tipo do que seja, ou do que estava para vir, que era a pessoa bendita de Jesus. Esses três ofícios, eles são distintos, profeta, sacerdote e rei. Porque o profeta, ele comunica a mensagem de Deus ao povo. O sacerdote, ele oferece sacrifícios, orações, louvores em favor do povo de Deus. E o rei governa o povo de Deus como representante do Senhor. Exatamente isso. Então, desde a reforma, isso tem sido debatido, tem sido estudado. Isso é comum nos círculos cristãos e principalmente no, no terreno protestante. Certo? Esses ofícios também existem, segundo a Igreja Católica prega, mas muito mais desenvolvido por meio do protestantismo. Cristo está aqui sobre essas três óticas, esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Estudioso chamado James Boyce escreveu que Martinho Lutero foi provavelmente o primeiro, né, primeiro a ensinar explicitamente que Cristo era profeta, sacerdote e rei. Mas o reformador ele não se referiu a isso como tríplice ofício. Quem desenvolveu muito melhor foi Calvino, João Calvino em suas Institutas da religião cristã. Ele foi o grande sistematizador das doutrinas da palavra do Senhor. Então, essa distinção ela pertence muito mais desenvolvida por meio de João Calvino, com seu incrível poder de sintetizar e desenvolver uma teologia que Deus havia dado a ele. É graça ao Senhor sobre sua. Ele vai falar isso
no segundo volume das suas Institutas, capítulo 15. Então, a partir daquele momento tão histórico da reforma, através de Martinho Lutero e depois, principalmente, por meio de João Calvino, o tríplice ofício de Cristo passou a ser uma frequência no meio do protestantismo e muito mais desenvolvido os puritanos. As nossas confissões de fé, todas elas falam sobre esse tríplice ofício de Cristo Jesus, né? E seu propósito eterno e de acordo com o pacto que Deus estabeleceu com seu povo, aprove a Deus escolher e destinar o nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para ser o mediador entre Deus e os homens. Então, é nessa mediação que esses ofícios eles aparecem muito mais. Profeta, sacerdote e rei. Atos capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: Moisés disse, em sua pregação Pedro, né? Mas ele cita Moisés: O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, no meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Isso aqui imediatamente foi Samuel, profeta. Mas Samuel foi um tipo, repito, o que viera a ser a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto que acabamos de ler também em Hebreus, capítulo 5, verso 5, 6, em outra tradução, nos diz o seguinte: Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, eu hoje o gerei. E em outra passagem diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso vai falar de Jesus como profeta. Mas o Salmo 2, verso 6, diz o seguinte: Estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. E Lucas, capítulo 1, verso 31 e 33, diz que ficará grávida a mulher, né, Maria, e dará à luz um filho e chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Esses três ofícios, portanto, profeta, sacerdote e rei, descrevem a obra de Jesus Cristo diferentes maneiras para todos nós. Como profeta, Cristo, ele revela Deus por meio da palavra, por meio dele mesmo, e nos transmite a vontade do Senhor para que possamos andar segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como sacerdote, nós sabemos, estamos estudando Hebreus às quintas-feiras, Cristo tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. Além dele interceder, orar por todos nós de maneira constante. Isso é obra sacerdotal. Como rei, Cristo governa a igreja e o próprio universo. Nós iremos ver isso. Então eu quero ver com vocês todos esses pontos, certo? Jesus como profeta, sacerdote e rei, e as aplicações que isso tem para a nossa vida, que isso redunda, qual a consequência desses ofícios de Cristo para cada um de nós, ou para a igreja do Senhor. Então, a glória de Cristo como profeta, a majestade de Cristo como profeta. Os profetas do Antigo Testamento transmitiam a palavra de Deus ao povo, todos nós sabemos. Moisés foi o primeiro grande profeta, e ele escreveu os 5 livros da Bíblia. Nós sabemos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, chamados de Pentateuco. Depois vieram os outros que escreveram as palavras do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Mas Moisés predisse que um seria levantado como ele. Vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Verso 15.
ao deserto. Deuteronômio 15, 15 ao 18. O Senhor, seu Deus, fará com que, no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Havia nos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma expectativa de que esse profeta chegaria. Uma vez que estava predito lá em Deuteronômio, então no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo havia uma expectativa de que esse profeta iria aparecer. Por exemplo, veja aí no capítulo 6 de João, verso 14. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 14. Após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, alguns deles exclamaram dizendo o seguinte: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Não é? Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria ou devia vir ao mundo. E ainda no capítulo 7, verso 40 aí de João, quando as multidões ouviram dizer isso, alguns clamaram dizendo o seguinte, verso 40. Quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam: este verdadeiramente é o profeta. Veja o artigo definido aí como aquele que estava sendo esperado. Então, Pedro também identifica ele quando pregou lá no dia de Pentecostes, capítulo 3. Vamos para Atos, capítulo 3 agora, verso 22 até o verso 24. Vamos a partir do 21. Quando Pedro diz: qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Veja que isso está aí no plural, profetas. Verso 22. Porque Moisés disse, ele está citando aqui Deuteronômio 18, o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Que não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Você pode prestar atenção que no contexto está falando aí de profetas no plural e está citando aí ele, Moisés, no verso 22, Samuel, no verso 24. Se você prestar atenção no verso 25, vai falar sobre Abraão. Todos estes foram chamados por Deus para falar da parte de Deus. Eram profetas, então tudo o que eles faziam se cumpria na pessoa, de maneira cabal, perfeita, Jesus Cristo, seu filho. Belo, né? Apesar disso, é digno de nota que as epístolas, é interessante a gente perceber, as epístolas nunca falam de Jesus como um profeta, a não ser Hebreus ali, né? E esse texto aqui é uma citação. Mas eu estou falando das epístolas, Paulo, Pedro.
certo? Não falam abertamente. Nós iremos perceber isso quando fazemos uma leitura. Isto é especialmente notável aos irmãos, a gente perceber, e o início de Hebreus vai falar exatamente de Jesus como profeta. Mas Paulo, ele não chega a dizer Cristo profeta. Pedro também não. Mas tudo quanto lemos, podemos perceber que a profecia de Cristo está ali. Ele está falando por meio dos apóstolos, certo? Identifica Jesus como profeta logo no capítulo 1 aí de Hebreus, o texto que nós já estudamos. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, uns falou pelo Filho. Então, após discutir a grandeza do Filho, no capítulo 1, no capítulo 2, o autor aos Hebreus não conclui, preste atenção, não conclui a sessão dizendo: por isso considerai Jesus o maior de todos os profetas, ou algo semelhante, dizendo assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, chamado Jesus Cristo. Esse texto vai falar exatamente, explicitamente, de Jesus como aquele que traz a profecia para nós. A profecia ela pode ser exatamente algo que nos chama a atenção, nos chama para o arrependimento e, por consequência, traz uma consolação. Porque esse é o papel da profeta, chamar ao arrependimento e trazer consolo. Por que as epístolas do Novo Testamento evitam chamar Jesus de profeta, não abertamente? Apesar de ser Jesus o profeta predito por Moisés, ele é também infinitamente maior do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. E ele é por dois motivos, em dois sentidos. Primeiro, Cristo é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Tudo cumpre-se nele. Quando Jesus falou com os dois discípulos no caminho de Emaús, ele os conduziu por todo o Antigo Testamento, mostrando como as profecias apontavam para ele. O texto diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele disse a esses discípulos que eles eram tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Isso está em Lucas 24, verso 25 e 26. Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento estavam predizendo os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Ou seja, estava dizendo que esse profeta, esse Senhor, sofreria e depois a glória que viria depois dele. Assim, os profetas do Antigo Testamento escreviam a respeito do Cristo que era esperado. Os apóstolos do Novo Testamento examinaram, isso é interessante, examinaram o que Cristo fez no passado e interpretaram sua vida como um benefício para a igreja. Tudo que era falado no Antigo Testamento, os apóstolos examinaram tudo e começaram a ver o Antigo Testamento pela ótica da pessoa bendita de Jesus. Segundo, porque ele é maior que os profetas, que Jesus ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como todos os outros profetas, mas ele era ele mesmo a fonte de revelação de Deus. Ele, em vez de dizer, como todos os profetas do Antigo Testamento disseram, assim diz o Senhor, Jesus poderia começar seu ensino com a autoridade dele mesmo, de Deus, com a declaração: eu, porém, vos digo. Por isso que ele é muito maior. Está registrado em Mateus capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos sempre eu, porém, vos
A palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com sua própria autoridade, como o Verbo eterno de Deus que revelou perfeitamente o Pai para nós. Exatamente por isso. Assim, meus irmãos, no sentido mais amplo da palavra profeta, significando simplesmente alguém que revela Deus a nós e nos transmite as palavras de Deus para nós. Todo o ensinamento que existe aqui nas Escrituras e principalmente no Novo Testamento, as palavras do Senhor, como o escritor aos Hebreus disse, os últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Cristo é evidentemente um profeta do modo verdadeiro e completo. E, de fato, ele é aquele que prefigura todos os profetas do Antigo Testamento. Sim, muito mais do que isso. Mas não deixa de ser um cumprimento, né? Deixa de ser um cumprimento. O que você está levantando, deixa eu tentar entender. Porque ele não foi falado diretamente como o profeta prometido de Deuteronômio. Mas ele não deixou de ser. Quando estava pregando, anunciando ele, o arrependimento, sim, o profeta, isso, exatamente. Exatamente. Não, não somente porque eu fui visto, né, debaixo da árvore. Você crê somente porque é isso mesmo. Não é? É, era o, assim, ó, se é, os teólogos eles fazem a distinção, você se diz do Senhor ao profeta assim, vindo do Espírito para te orientar, tipo, falar. Faz isso, mas o cumprimento está na ação dele. Assim disse o Senhor, sabe? E para mim, eis que te digo, eis que te digo, meu irmão. Exatamente. É, quando diz assim, eis que te digo, assim disse o Senhor, está colocando a fala é de igualdade, mas isso daí é um problema, né? Porque nos últimos dias nos falou o Filho. Agora, a majestade de Cristo como sumo sacerdote. O sacerdote. Isso é muito mais fácil para entendermos, muito mais acolhedor para. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios, né? Eles também ofereciam orações, louvores a Deus em favor. Quando eles agiam assim, eles santificavam as pessoas e tornavam-as aceitáveis à presença de Deus. Então, os sacerdotes faziam exatamente o papel de fazer com que o povo fosse aceito por Deus. Era esta mediação. No Novo Testamento, Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote. Esse tema é, é bem desenvolvido na carta aos Hebreus, onde aprendemos que Jesus atua como sacerdote de duas maneiras. Duas formas. Primeiro, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. O sacrifício de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ofereceu pelos pecados,
Não foi o sangue de animais, como diz o escritor aos Hebreus, nem de touros, nem de bodes, porque isso é impossível remover os pecados de maneira definitiva. Em vez disso, Jesus ofereceu a si mesmo de maneira perfeita e cabal. Abra aí em Hebreus capítulo 9. Eu queria ficar nesses temas exatamente porque o pastor está pregando em Hebreus. Eu queria ficar nesse tema aqui, né? Verso 26. Veja o que diz. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma, uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Interessante, meus irmãos. Essa palavra aqui, o escritor, nós vimos, né, já. O escritor ele vai repetir várias vezes falando sobre o sacrifício de Cristo. Quando ele diz assim, se manifestou uma vez por todas, e às vezes uma única vez. Essa frase aqui, essa palavra é efapax, significa o que ele fez, ele fez. Não precisa de retoque, não precisa de reparo, não precisa morrer novamente. Ele fez uma única e perfeita vez, para a glória do nome dele mesmo. Então sabemos que o sacrifício de Cristo foi definitivo e completo e jamais precisará ser repetido. Tema frequentemente enfatizado, eu repito aqui, no capítulo 7, verso 27, capítulo 9, verso 12, veja o que diz. E não pelo sangue de touros e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo preencheu todas as expectativas e se prefigurou sobre ele. Não apenas, meus irmãos, nos sacrifícios do Antigo Testamento, mas também na vida e ação dos sacerdotes que ofereciam esse sacrifício. Cristo era tanto sacrifício quanto sacerdote que ofereceu o sacrifício. Então, assim é que agora ele é o grande sumo sacerdote, que compareceu na presença de Deus a favor de todos nós, como lemos aí no verso 24 do capítulo 9. E segundo ponto, que ele é bem maior, mais glorioso que o sacerdote do Antigo Testamento, é que Jesus nos aproxima continuamente de Deus, continuamente. Os sacerdotes do Antigo Testamento não apenas apresentavam sacrifícios, mas também precisavam do sacrifício para se compadecer deles e entrar na presença do Senhor. Mas Jesus faz muito mais do que isso. Como nosso perfeito sumo sacerdote, ele continuamente nos conduz à presença de Deus. Continuamente nós podemos entrar na presença do Senhor, de forma que não temos mais necessidade de um templo de Jerusalém, nem de um sacerdócio especial. Se coloque entre nós e Deus. E mais, Jesus não foi para a parte mais restrita dos Santos dos Santos, o seu sacrifício lá no templo terrestre de Jerusalém. Mas ele foi ao equivalente celestial, um Santo dos Santos, onde na terra era somente a figura que era celestial. Ele entrou lá, o Santo dos Santos celestial, na presença do próprio Deus. Consequentemente, nós temos uma esperança que segue Cristo lá. Veja o que diz aí Hebreus capítulo 6, verso 19. Capítulo 6 é bastante complicado. O pastor vai explicar a vocês. Mas veja aí Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, quando diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos essa segurança. É, apesar de eu deixar para o pastor explicar com mais detalhes, né? Não deixo de falar que ele ele falou isso, o escritor aos Hebreus, exatamente para mostrar a garantia que temos de salvação, pelo fato dele ter dito no verso 4 que era impossível outra vez serem renovados, entendeu? Isso depois o pastor vai explicar. Mas é muito gratificante louvar a Deus, engrandecer a Deus, sabendo que estamos seguros. Nós temos um privilégio muito maior do que o daqueles que viveram na época do templo do Antigo Testamento. Eles nem sequer podiam entrar na primeira parte do templo. Eles não podiam entrar, lugar santo. Mas apenas os sacerdotes poderiam ir até lá. Quanto à parte interior do templo, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano. É o que está descrito aí no capítulo 9, veja, verso 1 ao 7. Deixa eu ler para vocês. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, e oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, somente o sumo sacerdote entrar. Qual o privilégio que nós temos? Nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos Celestial, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é um grande privilégio. Então, quando Jesus oferece um sacrifício perfeito pelos pecados, nós sabemos que a cortina, o véu, se rasgou do templo e rasgou-se em dois, de alto a baixo, registrado em Lucas 23, indicando de modo simbólico o acesso que temos a Deus no céu por meio desse sumo sacerdote. Agora, o autor de Hebreus podia fazer essa impressionante exortação aos crentes. Veja o que ele diz aí no capítulo 10, agora, verso 19 ao 22. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós temos esse acesso exatamente pelo privilégio de ter Jesus em nossa vida para sempre. Então podemos concluir, portanto, que tanto Paulo quanto o autor de Hebreus estão dizendo a mesma coisa quando ele diz que Jesus entrou no Santo dos Santos e intercede por nós. Ele disse isso. Jesus, como sumo sacerdote, ele ora continuamente por nós. O escritor aos Hebreus diz isso, no capítulo 7, verso 25, dizendo que também ele pode salvar todos aqueles que por ele se chega a Deus, porque ele intercede por nós. E Paulo afirma no capítulo 8, verso 34, que o próprio Cristo intercede por nós. Então nós podemos concluir, portanto, que tanto Paulo quanto o autor aos Hebreus estão dizendo que Jesus vive continuamente na presença de Deus. Vive continuamente. Fazendo pedidos. Interessante isso. Fazendo pedidos específicos e levando petições bem definidas diante de Deus em nosso favor.
Esse é o papel que apenas Jesus Cristo tem, como Deus e homem, essa qualidade que ele tem para cumprir tudo isso. Apesar de Deus poder cuidar de todas as nossas coisas, e ele sabe de tudo que precisamos, mesmo antes de pedir. Mateus 6, verso 8 diz isso. Seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Foi do agrado de Deus fazer com que os crentes, aqueles que creram em Jesus, pudessem orar ao Senhor e Deus agisse. Foi um decreto. Deus age porque ele decretou e vai agir por meio das orações para que ele seja glorificado. São especialmente as orações de homens e mulheres crentes criados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo que são agradáveis a Deus. Em Cristo temos um verdadeiro homem, um homem perfeito, orando por nós, glorificando a Deus continuamente. Assim, meus irmãos, todos nós podemos exaltar o nome do Senhor. Por isso que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas é claro, nós devemos prestar atenção nisso, que não é apenas a natureza humana de Jesus Cristo que faz dele um grande sumo sacerdote. Ele não poderia ouvir as nossas orações se ele não fosse Deus. Então ele como homem, ele é um sumo sacerdote, mas esse sumo sacerdote celestial, ele precisava também ser Deus. Por isso que esse ofício só cabe de maneira perfeita na pessoa de Jesus. Exato. Cara, a exceção é somente o nosso Senhor. Pertence somente a ele, a glória é dele somente. Ele precisaria ser Deus. O Santo irmão. Então não tem como ouvir as orações de todos simultaneamente, tem? Porque nós estamos aqui, muitos estão com desejo de orar ao Senhor, outros irmãos estão orando nesse momento, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, seja onde for, está orando. Então, ouvir simultaneamente, Jesus, se fosse somente homem, poderia, mas ele é Deus. Então, por isso que ele é um sumo sacerdote, ele escuta as nossas orações e ele repara também as nossas orações. Quando nós não sabemos pedir, vamos dizer, na fala de um teórico chamado Leonard White, diz que Deus conserta. Quando nós não sabemos pedir, Deus conserta. Jesus Cristo conserta, portanto, para ser um sacerdote perfeito e interceder por nós, ele precisava ser tanto Deus quanto homem. Então ele precisa ser aquele que, em sua natureza divina, ele pode conhecer todas as coisas e levá-la à presença de Deus. Mas visto que ele veio a ser, continua sendo homem, ele tem o direito de representar-nos diante de Deus e pode expressar seus pedidos diante do Senhor. Portanto, Jesus é a única pessoa em todo o universo, em toda a eternidade, que pode ser tal sumo sacerdote celestial que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, exaltado para sempre e cuida de todos nós. Pensar que Jesus está orando continuamente por nós, isso traz um grande ânimo. Mas um grande ânimo, porque ele sempre ora por nós, de acordo com a vontade do Pai. De modo, meus irmãos, que podemos saber que seus pedidos serão atendidos. E aqui eu vou citar um trecho de um teólogo sistemático chamado Louis Berkhoff. Ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. E veja o que ele diz. Ele diz assim, vou ler para você. É um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Que ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. E que ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais não temos nem sequer consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não percebermos isso.
Ele está orando para que nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à grande vitória. Esse é o nosso Senhor. Agora, Cristo também é rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel, a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus. Porque Mateus diz isso, capítulo 2, eis que nasceu o rei dos judeus. Mas ele recusou de início toda glória e toda tentativa de ser um rei político e militar. Por isso que ele disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Mesmo assim, Jesus de fato tem um reino, cuja vinda ele anunciou em sua pregação. Ele é de fato o verdadeiro rei, o povo de Deus, o Senhor. Por isso que ele nunca recusou o que o povo de Deus depois declarou quando ele estava entrando em Jerusalém. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Após a ressurreição de Cristo, Deus Pai o exaltou soberanamente. Ele deu uma autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Veja o que nos diz aí Efésios capítulo 1, verso 20 e 22. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. Então Jesus ele reina na igreja sobre o universo. Essa autoridade sobre a igreja, sobre o universo, será mais plenamente reconhecida na sua segunda vinda. Ele será o rei dos reis, o senhor dos senhores, como diz Apocalipse 19, verso 16, e todo o joelho dobrará diante dele. Qual o nosso papel como profeta, sacerdote e rei? Diante dessa vida de Jesus como profeta, sacerdote e rei, o que isso implica para nós? Se olharmos, meus irmãos, para a situação de Adão, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção, de Adão antes da queda e para a nossa situação futura em Jesus Cristo, ou perpassando tudo isso, nós iremos ver que os papéis que eram de Cristo cabe também para nós. Ele com muito maior majestade, o maior majestade, claro. A criação. Nós sabemos que o jardim do Éden era um templo e Adão era profeta. Por que Adão era profeta? Ele era profeta no sentido de que ele possuía verdadeiro conhecimento de Deus e sempre falava de modo fidedigno a respeito de Deus. Ele era sacerdote no sentido de que podia oferecer livre e espontaneamente orações e louvores ao Senhor. Não havia necessidade de um sacrifício como temos hoje pelos nossos pecados, mas, em um outro sentido, o sacrifício era o trabalho de Adão e Eva e seria oferecido a Deus em gratidão e ações de graças. Esse seria o sacrifício, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13, verso 15, é um sacrifício constante de louvor a Deus, que é fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Adão e Eva eram também reis. Nós sabemos disso. Foi criado segundo a imagem e semelhança, e Deus deu autoridade sobre toda a criação. Mas veio a queda. Após a entrada do pecado no mundo, seres humanos decaídos não mais exerciam as funções de profetas, pois as informações ficaram totalmente distorcidas por conta do pecado. Não mais tinha acesso a Deus como sacerdote, pois o pecado havia afastado da presença do Senhor.
E em vez de reger a criação como reis, estavam sujeitos aos rigores agora da criação, vindo inundações, secas e tempestades. É o que tem. Tudo isso. Então, o caráter nobre do homem, como Deus o havia criado, de ser o verdadeiro profeta, sacerdote e rei, perdeu-se em seus próprios pecados. Aí veio Israel. Houve uma recuperação de todos os ofícios, mas de maneira parcial, não completamente. Tempos em tempos, homens piedosos exerciam esses ofícios, mas havia também falsos profetas, sacerdotes desonestos, reis ímpios, e a pureza original e a santidade de Deus era vituperada pelos homens. Queda, Israel e agora Cristo. Então, quando Cristo veio, vimos pela primeira vez o cumprimento desses três papéis. Uma vez que ele é profeta verdadeiro, que se manifestou plenamente, ou manifestou Deus plenamente para nós, e ele é sacerdote que oferece um sacrifício perfeito, e ele reina sobre a igreja e o universo. Pois bem, veio a queda, veio Israel, veio Cristo e agora os crentes. Todos nós. Surpreendentemente, nós, como cristãos, ainda hoje imitamos a Cristo em cada um desses papéis, apesar de sermos subordinados a Ele. Primeiro, nós temos um papel profético. À medida que proclamamos o Evangelho ao mundo, anunciamos as verdades do Senhor, trazendo assim a palavra salvadora de Deus às pessoas, nós estamos cumprindo isso. E de fato, sempre que falamos de maneira fiel da perfeita vontade de Deus para com os homens, tanto crentes como descrentes, estamos exercendo a função profética usando a palavra em um sentido muito mais amplo. Segundo, nós somos também sacerdotes, pois Pedro nos chama de sacerdócio real. Vamos aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Presta atenção, sacerdócio real. Vocês são sacerdote e rei, vivendo em um sacerdócio real, certo? E esse sacerdócio real é um convite para todos os crentes, para sermos parte da edificação de um templo, meus irmãos. Quando nós estamos pregando, preste atenção nisso. Nós somos os construtores de um templo maior. Uma vez que o Éden era o templo, e que a partir desse templo deveria eles, sem pecado algum, desenvolver até que toda a terra, como diz Oséias, conosco enganado, a plenitude de Deus ser conhecida por toda a terra, era o papel deles. Mas falharam nisso. Erraram. Israel também não cumpriu isso. Nós também não iremos cumprir de maneira plena. Só Jesus, o sumo sacerdote, é que faz isso de maneira plena. E ele faz por meio da igreja. Então, quando nós estamos proclamando a palavra de Deus, estamos edificando o templo. E cada pessoa que crê é um tijolinho, podemos dizer, desse templo. É alguém que é edificado. O autor aos Hebreus também nos vê como sumos sacerdotes, aptos a entrar no Santo dos Santos, já vimos isso. Instar, orar, oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele também nos diz que nossas boas obras são sacrifícios agradáveis. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Paulo também tem um papel sacerdotal. Veja o que ele diz no capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1, que fala que nós temos um papel sacerdotal. Ele diz que ele tem um papel sacerdotal e que todo o povo de Deus tem esse papel.
Verso 1 diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam. Isso é uma palavra, oferecer, aqui de sacerdócio. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, palavra sacerdotal também, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora veja aí o capítulo 15. Isso, é com Cristo, né? E sendo, eu disse, subordinado a ela. Isso. Essa fala de nosso Senhor, a partir do verso 20, de Paulo, a partir do verso 24, ela é totalmente sacerdotal, meus irmãos, aí no capítulo 15. Capítulo 15, verso 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida. Espera aí, não é esse o texto. É aqui, 16, 15 e 16. Desculpe, do 15. Entretanto, eu lhes escrevi em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso, outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro. Essa palavra aqui, ministro, é um servo, como o sacerdote fazia. Ele usa essa palavra intencionalmente, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Veja, um sagrado encargo, um sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Então, qual a parte que cabe para Paulo e para nós nesse serviço de sacrifício? É anunciar e proclamar a virtude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, também compartilhamos agora parcialmente desse reino. Meus irmãos, nós vivemos nesse reino e pertencemos a ele para a glória do Senhor. Então veja, o Éden, a queda, Israel, Cristo, os cristãos e novo céu e nova terra. Lá nós iremos ter os três ofícios também. Quando Cristo voltar e governar o novo céu e a nova terra, mais uma vez seremos verdadeiros profetas, pois nosso conhecimento se tornará perfeito e conheceremos como também somos conhecidos, diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Falaremos apenas a verdade a respeito de Deus e o mundo, e se cumprirá em nós o propósito profético original que deveria ter cabido para Adão. Seremos sacerdotes para sempre, pois iremos adorar o Senhor e oferecer louvores a Ele para todos. Também iremos reinar, mas sujeitos a Ele, nesse governo, porque Apocalipse 22, verso 5 diz isso. E o capítulo 3, verso 21 de Apocalipse diz: Vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. De fato, Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, verso 2 e 3, o seguinte: Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Isso é um reino do Senhor sobre a nossa vida. Aqui está a glória dos ofícios de Cristo. De que maneira você tem refletido sobre isso? Pregar o evangelho, fazer o papel sacerdotal, viver o evangelho e ter o papel de rei, liderar no evangelho. Deus nos abençoe, nos conceda graça para desenvolvermos esse papel de maneira fiel e no limite do Senhor. Alguma pergunta, irmãos?
quando diz assim, o teu é a igreja, e a plenitude daquilo que tudo enche, isso significa que tudo ele recuperou, está bem? Nós amamos e ele recuperou tudo de maneira muito mais sublime. Então ele enche todas as coisas, ele enche a igreja, mas também o universo, ela também cheio da plenitude do Senhor. E Deus o deu à igreja, ele foi dado como cabeça, essa restauração completa, e ele tudo enche. Ok? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, orar, agradecer. Sábado teremos reunião na CIAP, Belo Jardim, na segunda igreja. Esteja orando por nós. Domingo também, irmão Oswaldo e o presbítero Leandro irá para Água Preta, certo? Fazer a visita pastoral lá, tá bom? Deus os abençoe em nome do Senhor. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo, nós oramos e estamos assim agradecidos pelo Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos faça desenvolver o papel de sacerdote, rei, profeta, da maneira como o Senhor designou para nós. Obrigado por mais final de semana que estamos chegando. Domingo o Senhor nos ilumine, nos oriente. O dia do Senhor seja para glorificar o teu nome. Ajuda nossos irmãos que estão indo, Senhor, para Água Preta. Protege todos eles de todo mal, que eles possam ir e voltar segundo a tua vontade e exercer o papel que o Senhor designou para ele. Nós oramos assim em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém